O catéter de Swan-Ganz, ou catéter de artéria pulmonar, é um catéter flexível e fabricado em poliuretano, que é introduzido através de uma veia central de adequado calibre, chega às estruturas cardíacas e pulmonares. É inserido para obter dados muito precisos e indicado na terapêutica para o controle do estado hemodinâmico do paciente crítico e, sobretudo, se está em estado de choque, situação em que o catéter encontra sua máxima indicação. Esse tipo de catéter é muito cobrado em provas de concurso. Fica a dica aí, galera! O catéter é inserido por uma veia central, jugular interna ou subclávia, de preferência jugular interna à direita, porque ela fica mais próxima do átrio direito. Da veia jugular ou da veia subclávia, ele passa para a veia cava superior e da veia cava superior ele segue o trajeto e entra no átrio direito. Depois que ele entra no átrio direito, ele passa pela válvula tricúspide e alcança o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele sai pela válvula pulmonar e chega na artéria pulmonar, ficando posicionado na artéria pulmonar. Daí o nome do catéter de artéria pulmonar. Esse catéter tem várias vias. A primeira via que eu vou falar é a via proximal. A via proximal do catéter fica posicionada no átrio direito do paciente. Logo que a gente coloca o sistema de transdutor de pressão para aferir a pressão no lúmen proximal, nós obtemos a pressão do átrio direito, a pressão de enchimento do átrio direito, que corresponde na prática clínica à pressão venosa central. Essa pressão que é aferida no lúmen proximal, a pressão venosa central ou a pressão do átrio direito, é importante para a gente avaliar a volemia do paciente. Quando a PVC do paciente é baixa, esse paciente está hipovolêmico. Já o aumento dessa pressão do átrio direito ou aumento da pressão venosa central pode indicar um maior volume de sangue enchendo o lado direito do coração, ou seja, um quadro de hipervolemia, mas também pode ser um sinal de falência do ventrículo direito que gera uma sobrecarga no átrio direito e, consequentemente, uma pressão atrial direita mais aumentada. Uma outra hipótese é a insuficiência de válvula tricúspide. Pacientes com regurgitação tricúspide, quando o ventrículo direito contrai, o sangue volta para o átrio direito. Isso gera um aumento da pressão desse átrio direito. Em resumo, a via proximal ela permite a injeção de líquidos para medidas hemodinâmicas e é utilizado também para medida da pressão venosa central e colheita de exames de sangue. Seu orifício situa-se a 29 centímetros da extremidade distal. A via distal permite a medida das pressões nas câmaras cardíacas direitas, pressão arterial pulmonar e pressão capilar pulmonar durante a inserção, além da colheita de amostra do sangue venoso misto na artéria pulmonar. O seu orifício situa-se na ponta do catéter. Esse catéter possui um balonete, que quando é insuflado, fecha a artéria pulmonar, aí a ponta distal do catéter deixa de aferir automaticamente a pressão da artéria pulmonar e passa a nos dar uma variável hemodinâmica essencial, que é a pressão capilar pulmonar, também conhecida como pressão de oclusão da artéria pulmonar. O que acontece é que o catéter fica no interior da artéria pulmonar. Com o balonete vazio, ele está aferindo a pressão da artéria pulmonar, mas quando o balonete enche, ele veda o ramo da artéria pulmonar e a ponta do catéter vai medir o sistema que tem correlação com o lado esquerdo do coração. Esse catéter tem uma outra via que é chamada de termistor ou termistor. O termistor é um filamento térmico no catéter que vai aferir o débito cardíaco por termodiluição. Antigamente, usava a infusão de soro fisiológico de um líquido mais frio do que o sangue para que esse catéter aferisse a diferença de temperatura quando esse soro chega na circulação central e, através disso, ele calculava o débito cardíaco.
Os catéteres mais modernos, principalmente aqueles que possuem filamentos de fibra ótica, eles calculam automaticamente o débito cardíaco sem você precisar fazer a infusão de bolos. Então, ele te dá em 24 horas online o parâmetro de débito cardíaco do paciente. Esse é um sistema que a gente conhece como vigilância. É o monitor que faz esse cálculo do catéter de Swan-Ganz, que tem a possibilidade de aferir débito cardíaco online. O débito cardíaco normal gira em torno de 5 litros por minuto, mas é importantíssimo entender que esse débito cardíaco vai variar muito em função da área de superfície corporal do paciente. Então, é mais importante a gente pensar no índice cardíaco do que no débito cardíaco. O índice cardíaco seria o produto da divisão do débito cardíaco pela área de superfície corporal do paciente. Ou seja, índice cardíaco vai gerar um débito cardíaco por metro quadrado de superfície corporal. Então, ao invés de termos 5 litros por minuto, a gente passa a ter um valor aproximado de 2,8 até 4,2 litros por minuto por metro quadrado de superfície corporal do paciente. E uma outra possibilidade é a aferição da SVO2. Alguns catéteres, os mais modernos, possuem um sensor de fibra ótica que manda a informação para o monitor e a gente consegue aferir nas 24 horas online o parâmetro saturação venosa mista de oxigênio ou SVO2. A SVO2 é importantíssima para a gente avaliar a relação entre a DO2, que é a oferta de oxigênio, e a VO2, que é o consumo de oxigênio, para avaliar como o nosso tecido está extraindo esse oxigênio. Esse catéter tem um risco muito grande de infecção, por isso que a Anvisa recomenda que ele não fique por mais de 5 dias no paciente. Ele pode causar lesão tanto durante a inserção, como pneumotórax, perfuração cardíaca, arritmias, endocardite. É um catéter que tem inúmeras complicações. Por isso, é muito importante avaliar com a equipe médica e a equipe de enfermagem se existem outras formas de monitorização hemodinâmica menos invasiva que tragam informações importantes sobre o quadro clínico do paciente e norteiem o tratamento e os cuidados de enfermagem. Informar o paciente e a família sobre o procedimento, preparar o material necessário, posicionar o paciente e preparar o local de inserção do catéter, auxiliar a equipe médica na passagem, acompanhar o trajeto do catéter, posicionar e calibrar o transdutor, fazer curativo no local de inserção, identificar no monitor as curvas de pressão e seus valores normais, registrar todos os valores das curvas, fazer uma medida de pressão a cada 12 horas. Antes das medições, lavar o catéter com soro heparinizado através do sistema de flush, nivelar e calibrar o transdutor. Manter soro heparinizado com perfusão contínua da via distal e proximal. Utilizar técnica séptica ao manipular o sistema e o catéter. Trocar sistemas, conexões e soluções de acordo com o protocolo definido no serviço. Atentar para as queixas do paciente. Para a retirada, preparar o material necessário e informar o paciente. Posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal. Retirar catéter e fazer compressão adequada. Fazer curativo no local. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.